27º domingo do tempo comum. Iniciamos o mês de outubro, mês dedicado às missões. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos alcance a graça de podermos ser essa igreja que o Papa Francisco pede, uma igreja em saída, que vá ao encontro daqueles que precisam da palavra. E nesse dia, 2 de outubro, nós temos as eleições no Brasil. Vamos também colocar essas eleições nas mãos de Deus, para que elas ocorram de modo pacífico e que sejam escolhidos aqueles melhores representantes para levar adiante o governo do nosso país. A primeira leitura de hoje é tirada da profecia de Abacuque. É o início da profecia, capítulo 1, versículos 2 e 3 e capítulo 2, de 2 a 4. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Parece uma leitura escolhida para esse dia, onde, nesse embate político, temos assistido um festival de horrores com tantas violências, mentiras, ataques. E diante de tudo isso, então, o que o Senhor responde? Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. Essa frase final é a frase importante. É preciso, mesmo em meio a um contexto agitado, atribulado, confuso, que nós tenhamos fé. É preciso que nós confiemos que o Senhor está acompanhando e agirá em favor do seu povo. Essa é a nossa esperança, principalmente nesse dia. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 6 a 8, 13 e 14. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, Paulo aqui exorta Timóteo a não desanimar diante das dificuldades do seu ministério. Ao contrário, reavivar aquela chama que ardia no seu coração. Vamos pedir então ao Senhor essa graça também para cada um de nós, que nós possamos ter um espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de sobriedade. Que não sejamos nós a queremos aparecer, a brilhar, mas que possamos fazer o nosso trabalho, desempenhar a nossa missão na igreja de forma discreta, mas eficaz, doando-nos verdadeiramente naquilo que nos sentimos chamados a fazer. Guarda o precioso depósito da fé
com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Volta aqui também, na segunda leitura, o tema da fé, que é o grande tema da liturgia desse domingo. E o Evangelho, Lucas 17, de 5 a 10, vai diretamente sobre esse ponto. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grãozinho de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás tu comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Numa primeira leitura, parece que o Evangelho juntou dois temas bastante diferentes, né? O primeiro, o tema da fé, e o segundo, o tema do serviço. Mas não é bem assim. Se nós tivermos um olhar mais profundo, o que o Senhor quer dizer nesse Evangelho é exatamente que a verdadeira fé, ela leva a um serviço. E ela leva a um reconhecimento de que tudo que nós fazemos é meramente nos colocarmos a serviço do Senhor, dos nossos irmãos e irmãs. Aumenta a nossa fé. Que palavra bonita, né? Que os apóstolos dirigem a Jesus. Como nós precisamos hoje também pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Precisamos de muita fé para compreender as situações que estamos vivendo, para perseverar sem desanimar, sem cair numa depressão ou num negativismo. Precisamos de fé para continuar animando também aqueles e aquelas que estão sofrendo neste momento. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grãozinho de mostarda, que tremendo efeito isso teria. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça acreditar mais, acreditar em nós, acreditar nas pessoas, acreditar principalmente no seu poder, nele que é o Criador, o Salvador, aquele que envia o seu Espírito para nos guiar. E a segunda parte, então, desse empregado, que no final vai dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Que nós não busquemos jamais alcançar os primeiros lugares, ou sermos reconhecidos, ou sermos festejados, mas com carinho, com força e com dedicação, que possamos nos dedicar a servir. Peçamos então ao Senhor que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.